Por apenas 99 centavos por dia, você tem acesso a mais de 50 cursos online na área da educação física, nutrição e fisioterapia. É isso mesmo que você ouviu, menos de R$ 1 por dia para você ter acesso a cursos de especialistas, mestres e doutores. Todos os cursos têm certificado que já está incluído no valor da mensalidade, ou seja, você não paga nada mais por isso. Além disso, todos os meses tem cursos novos na plataforma e lives exclusivas somente para membros. Temos uma biblioteca digital com mais de 800 artigos científicos para você estudar e se capacitar. Está esperando o quê? Venha fazer parte dessa comunidade e torne-se uma referência no mercado de trabalho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso, onde eu estou abordando o tema da avaliação da força muscular. E nesse vídeo eu vou conversar com você especificamente sobre o teste de 1RM, exatamente, o famoso teste de 1RM, que é um dos testes mais utilizados para avaliação da força máxima dinâmica, tanto em ambiente científico quanto em ambiente prático, no dia a dia do personal, no dia a dia do professor de sala de musculação e, claro, entre outras intervenções que possam existir. Então a gente sabe que avaliar a força muscular é importante para fins diagnósticos, correção de déficits de força, prescrição do treinamento. Claro que a prescrição do treinamento ela é mais para fins da ciência, né? A ciência usa muito o teste de 1RM e a partir do teste de 1RM, a prescrição ela acontece com faixas percentuais daquele 100% que os avaliados conseguiram executar no teste de 1RM em um determinado exercício ou determinados exercícios. Também serve para analisar a efetividade ou não de um programa de exercícios físicos após um determinado período de intervenção. Ou seja, o teste de 1RM no ambiente científico ele serve para avaliar a força muscular, a máxima dinâmica e também para prescrever o treinamento, para que cada indivíduo tenha a sua faixa percentual para executar os exercícios no programa de treinamento. No ambiente prático, no dia a dia, a gente utiliza o teste de 1RM para avaliar a força muscular, enquanto que para prescrição a gente utiliza outras ferramentas, como por exemplo repetições em reserva, zonas de repetições, entre outras estratégias. Então o teste de 1RM para prescrever treinamento se torna um pouco inviável no ambiente prático. No ambiente científico, é utilizado amplamente para poder fazer a prescrição. Então é fundamental que o profissional organize bem as estratégias avaliativas a fim de interpretar corretamente os níveis de força. E nós temos diversas manifestações de força para intervir de acordo com o objetivo do aluno. Ou seja, a avaliação ela vai ser condizente com o objetivo do aluno. Eu não vou fazer nenhum tipo de avaliação se eu não vou utilizar aquela informação ou se aquela informação ela não é tão importante assim naquele momento para um aluno. Então eu posso, inclusive, organizar diversas avaliações para alunos distintos. Nada impede de eu fazer isso. Inclusive, eu sugiro que você faça isso, porque todos os alunos são diferentes entre si. Nós temos o princípio da individualidade biológica. É claro que alguns testes você vai fazer igualmente para mais de um aluno, porém a execução dele, a forma como você conduz, né, a forma como você conversa, prepara o aluno, isso tudo é diferente. Por isso é fundamental que você organize bem as estratégias avaliativas. E outra coisa importante é que a avaliação ela só tem fundamento se você fizer uma reavaliação. Porque se você fizer uma avaliação, por exemplo, de força de 1RM, né, teste de força de 1RM, e você identificou lá por um processo todo de execução e de interpretação dos dados, que eu vou explicar para você como que você pode fazer isso, que um aluno seu está lá, por exemplo, com força regular. Tá, o que você vai fazer com essa informação? Será que a força regular, a força média, por exemplo, daquele aluno diagnosticada, né, interpretada por meio de um teste, já não é suficiente para as atividades da vida diária? Será que ele precisa de mais força? Bom, se ele precisar de mais força, você vai intervir com um programa de treinamento para que a força motora do aluno se eleve, concorda comigo? Então, a informação advinda da avaliação, ela só vai ter importância se você utilizar isso ao seu favor. Se você utilizar isso de alguma forma no programa de treinamento. E claro, você precisa reavaliar para ver se a força melhorou, para ver se ela ficou na mesma ou até mesmo ela piorou. Então você pode sim utilizar essas ferramentas que são de baixo custo operacional e também logístico para poder, é claro, saber como anda a força do seu aluno. E nesse caso aqui do teste de 1RM,
a força máxima dinâmica. Beleza? Então vamos lá. O teste de 1RM ele pode ser feito em qualquer exercício. A priori, qualquer exercício que você queira avaliar a força máxima dinâmica, pode acontecer o teste de 1RM. É claro que a informação da força máxima dinâmica ela só vai valer para aquele exercício. Eu não posso transferir as informações de um exercício para o outro. Para eu saber como está a força de um aluno em outro exercício, eu preciso fazer em outro exercício. Só que nós temos alguns exercícios que são mais utilizados, principalmente no âmbito científico, principalmente quando a ciência quer investigar a força, que são eles: o supino reto com barra, o leg press 45 graus, inclusive esses dois são os únicos testes na ciência que possuem classificação de acordo com a faixa etária e de acordo com o sexo do avaliado, masculino e feminino. Tem outros exercícios que também possuem classificação quanto à força relativa, porém, esses exercícios, que também eu vou passar para você, vou explicar para você, eles têm classificação apenas para o sexo, masculino e feminino. Não faz distinção de idade, que é uma grande limitação, porque a gente sabe que a força ela vai se perdendo ao longo do tempo. Nós vamos ganhando mais idade, nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo força naturalmente, inclusive em quem treina. Tá? Não ache você que o treinamento ele faz com que a força se mantenha ao longo da vida. Não. O que acontece é que o treinamento faz com que a perda da força seja atenuada. Ou seja, a perda ela não vai ser tão abrupta. Ou estas perdas que acontecem fisiologicamente falando não prejudiquem a saúde e qualidade de vida, a capacidade funcional das pessoas. Mas que vai perder, vai. Tá? Não ache você que não vai perder. O exercício é uma forma de prevenção das perdas abruptas da força motora, principalmente força e resistência, que são capacidades energéticas. Tudo bem? Então esses dois eles têm classificação para sexo e classificação para idade, para faixa etária. Vou mostrar tudo isso para você. Outros exercícios é a mesa flexora, a extensão de cotovelo na polia, tríceps polia, a rosca direta na barra ou bíceps direta na barra ou simplesmente bíceps barra, a cadeira extensora, a remada baixa, o puxador frente e também o agachamento. Todos eles são amplamente utilizados. Tem outros também que são utilizados em fim científico. Eu já vi, por exemplo, o teste de 1RM em cadeira flexora ao invés de mesa flexora. Já vi também em rosca, Scott, desenvolvimento com halteres, levantamento terra, também bastante utilizado, entre outros exercícios. Esses aqui são os mais comuns. Inclusive são os mais gerais, né? Porque você compreende aí exercícios de peito, de costas, de bíceps, de tríceps, membros inferiores e assim por diante. Portanto, esses exercícios são os mais utilizados, mas você pode fazer em qualquer exercício. Supino reto, leg press, lembro para você, possui classificação para faixa etária e também para sexo. Mas olha só que interessante, mesa flexora, bíceps barra, cadeira extensora e o puxador frente, estes exercícios também têm classificação para força relativa. Só que, diferentemente do leg press e do supino, estes 4 exercícios que eu falei para você têm classificação apenas para masculino e para feminino. Mas também é bem interessante para a gente fazer uma análise bem legal aí do que é a força relativa dos nossos alunos, beleza? Então a gente encerra essa aula aqui sobre os principais exercícios do teste de 1RM, aquela parte mais introdutória. No próximo vídeo eu vou mostrar para você os procedimentos metodológicos do teste de 1RM. E lembrando você que os testes físicos, as avaliações como um todo, elas não apenas envolvem o momento do teste. Tem tudo o que acontece antes e também o que acontece depois do teste propriamente dito. Por isso, o procedimento metodológico do teste envolve antes, durante, que é o teste propriamente dito, e depois da avaliação realizada. Beleza? Então, te encontro na próxima aula. Um forte abraço e muito obrigado pela sua atenção. Tchau!